aí, fofuras, tudo bem com vocês? Desculpa aí o sumiço, faz um tempão que eu não posto vídeo por aqui, mas é porque as últimas semanas foram bem corridas. Eu tô produzindo uma porrada de coisa, eu tô gravando uma porrada de coisa. Quando tem muito trabalho, a gente reclama, mas quando não tem trabalho nenhum, é pior ainda, né? Então, também não vou ficar aqui reclamando que eu tô cheio de trabalho, né? Mas aí no meio dessa correria toda, meio que eu não consegui sentar pra gente trocar uma ideia aqui e tal. E aí hoje eu resolvi fazer, primeiro porque assim, eu resolvi me dar o luxo de tirar essa tarde de folga. Hoje é... sei lá que dia é hoje. Enfim, eu tirei a tarde para me dedicar ao ócio, que eu acho que é o meu verdadeiro talento. Enfim, eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês sobre Mr. Post Malone. Pois é, se você estava debaixo de uma pedra aí nos últimos tempos, o Post Malone é um cara que fez muito, mas assim, um sucesso estrondoso nos últimos anos. Assim, já faz bastante tempo, eu colocaria aí... não sei quando que ele começou, mas faz tempo, faz vários anos já. E ele começou numa onda assim, mais flertando com elementos do hip hop, do pop americano, que sempre flerta muito com o rap, né, aquela coisa toda. E ele tem uma estética, assim, bem agressiva também, né, bem da galera do rap, assim. Então quando ele apareceu, eu meio que não fui com a cara dele, sabe? Eu digo, ah, lá vem mais um desses caras aí. No entanto, quando eu ouvi a primeira música dele, eu fiquei assim, tipo, pô, legal, gostei, o cara é interessante. Que era aquela... Sinceramente, eu gostei, eu achei diferentão de tudo que tava rolando na época, assim, quando pintou isso daí eu fiquei tipo, porra, massa, original. E aí depois eu vi que ele tinha coisas assim que iam muito mais pra onda do indie, um cara do pop, mas que flertava com elementos assim de outros estilos musicais. E aí, na pandemia, que eu comecei a prestar atenção nele de verdade, porque ele fez uma live tocando só Nirvana, um tributo ali ao Nirvana. Arregaçou, simplesmente sensacional. E tocando pra caramba, guitarra. E aí, quando eu digo tocando pra caramba, tem gente que às vezes, né, não entende, porque quando eu falo tocando pra caramba, a pessoa espera que o cara vai fazer, tipo, sei lá, algo assim, ó. E não é isso que eu tô falando. Você tocar uma base bem tocada, sabe? Com punch mesmo. Assim, pra gente que é chato, pra gente que presta muita atenção na música, a gente percebe quando a pessoa é mão de alface. Tem muita gente que toca assim, rápido inclusive, e que pra menos experientes até parece que a pessoa toca bem, mas não. A gente consegue sacar se a pessoa toca bem tocando uma base de power chord Nirvana. Eu acho sensacional esse tipo de som aí. Eu sou muito fã do Nirvana aí, desse tipo de tocada e tal. Enfim, aí eu vi o senhor Post Malone arregaçando, né? E fiquei tipo, tá, peraí, esse menino ele é mais do que eu achei que ele era. E aí depois eu vi ele pintando com a galera lá naquela loja do Norman, né? Norman's Wear Guitars, e fazendo um som lá e buscando equipamento. Aí eu saquei que, tipo assim, tá, entendi, o moleque é músico mesmo, né, um artista músico. Um pouco depois disso, ele gravou um negócio em estúdio de country, e aí ali eu, putz, fiquei fãzão. Ali eu fiquei tipo, cara, que massa, e, meu, ele é muito bom nisso daí. Ele deveria... quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu pensei comigo mesmo. Pô, esse mano aí devia lançar um disco nessa onda country aí. Porque ele sentou com uma galera da pesada lá, das antigas, da música caipira sertaneja americana, e arregaçou. Well, I'm gonna miss her. Mas aí eu fiquei pensando, pô, se esse moleque lançasse uma parada assim, mais country mesmo, eu consumiria na hora, porque eu achei muito bom. E eis que o meninão acaba de lançar um disco, e adivinhem? Country na veia. Eu tava ouvindo esse disco agorinha mesmo, eu parei pra ouvir uma música e acabei escutando o disco inteiro. Pá, que discão. Tá, vamos lá. Primeiro, por que eu achei um baita de um discão? Como eu falei, eu sou muito fã do Post Malone e acho que ele arregaçou nesse disco, ele tá cantando muito, eu gosto da voz dele e ele, tá cantando muito nesse estilo de som aí. Dá pra sentir na voz dele que ele tá em casa.
Entende o que eu quero dizer? E a outra questão é que, assim, em pleno 2024, numa era em que a gente fala muito sobre como a parte artesanal da música está se perdendo aos poucos, né? Que a gente vê inteligência artificial gerando música, que a gente vê a galera usando software para fazer as bases das músicas, e na música pop, principalmente, na maioria dos casos, nem são instrumentos, né? Você está escutando, são só programações e a voz do artista ou da artista. Então, em plena essa era de música digital, ele gravou um disco na melhor tradição de Nashville, banda, e não só com qualquer banda, ele sentou com alguns dos maiores e melhores músicos do estilo e gravou o disco pra valer, a Vera, com essa galera tocando ao vivo de verdade. Então você tem o Mr. Aaron Sterling na batera, por exemplo, que se você flerta com batera aí, eu não preciso nem apresentar quem é esse cara, né? E se você nunca ouviu falar desse cara, presta atenção, vai atrás aí, começa a seguir o cara nas redes e tal, você já ouviu ele em uma porrada de música, porque ele já gravou com uma porrada de artista, talvez você só não esteja ligado, mas é monstro, gigante absoluto. E Mr. Brent Mason, meu Deus do céu, esse guitarrista é um cara também que... o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Nessa tradição aí de músicos de sessão, né, pessoal que grava muito, assim, pessoal que trabalha em estúdio, o Brent é um dos maiores, ever. Pois é, esses são os caras que gravam todo mundo, né? E aí é que entra um outro jogo, né? Porque aí é o cara que entende de timbre, de o que ele tem que usar de equipamento para chegar num determinado som que o disco tá precisando, que a música tá precisando. É um negócio muito mais profundo do que só tocar, do que só executar uma música. É criar uma parte importante para a música, é criar essa parte com o instrumento correto, com o timbre correto, com o equipamento correto e com a execução afiada, porque essa galera grava ao vivo, né? Enfim, tudo isso dá pra sentir acontecendo quando você escuta esse disco novo aí do Post Malone. É uma banda, uma baita de uma banda tocando em cima de músicas muito boas. Eu não reparei se essas músicas são em maioria do Sr. Post Malone. Ele como intérprete, se for esse o caso, pra mim já tá incrível também. Ele não precisa nem ter colocado caneta no papel. Pra mim, só o fato dele ter botado voz no microfone já ganhou meu coração. Tá, e aí inspirado por esse disco, inspirado por esse tipo de música, eu queria falar sobre uma coisinha bem rapidinha, que é como que chega naquela sonoridade do country. Uma das principais sonoridades que eu observo no country é esse flerte com o blues. Usa-se muito a progressão do blues, o 1, 4, 5, primeiro, quarto e quinto grau do tom da música, e usa-se muito as escalas de blues, pentatônicas. E é isso que eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui. Eu vou pegar aqui então um exemplo em Lá bemol. Eu tô tocando Lá, tá? Mas a guitarra tá afinada mais baixo, tá? Acho que tá em bemol, bemol-ish. Então, tô me referindo aos desenhos, tá? Não às notas. Quando a gente fala de blues 1, 4, 5, se eu tiver em Lá, seria Lá, Ré e Mi, né? Primeiro, quarto e quinto grau do tom, que é Lá, né? Lá, Ré e Mi. Só que qual que é a diferença aí no country? No blues, usa-se muito a pentatônica e a escala de blues, que são a mesma coisa, né? A escala de blues, quando a gente fala escala de blues, nada mais é do que a pentatônica com a quarta aumentada acrescentada, né? Quando a gente joga essa notinha, essa é a Blue Note, a quarta aumentada, chamada de Blue Note. E aí você tem esse choque, né, entre a terça maior do acorde e a terça menor da escala. E é isso que dá essa sonoridade malandrona do blues, né? Tá vendo esse? Essa é a terça menor, né? Por isso que é tão normal também no blues você ouvir isso aqui, né? Sabe, se é tipo a terça menor querendo chegar na terça maior, né? Mas o legal mesmo é quando você não chega nela. Mas para você chegar nessa sonoridade mais divertidinha do country, vamos dizer assim, você usa a mesma coisa, a mesma escala, ou seja, a pentatônica com
a Blue Note, só que você usa ela na relativa. A relativa da escala maior está no sexto grau, então o relativo do maior é o sexto grau menor. Não vamos embarcar nessa aventura por enquanto, porque aí é um papo mais longo. A única coisa que você precisa saber é que, se você está num tom maior, a relativa vai estar num tom e meio abaixo, e vice-versa, tá? Então estamos em Lá maior. Vou pegar então essa pentatônica blues e vou tocar ela um tom e meio abaixo. Vai ficar em Fá sustenido, no caso, né? Fá sustenido desenho aqui, né? A afinação tá errada. Vocês entenderam? Tá vendo? E aí você já chega nessa sonoridade mais... Tá vendo? A gente já começa a entrar nesse território aí. E, obviamente, que a mistura entre elas é bem-vinda. Então você pode e deve misturar a pentatônica blues aqui na relativa e no próprio tom. Quando tá na relativa, fica mais, né, mais caipirinha, né? E se eu vou pro tom, fica mais malandrão, né? Tá vendo? Aqui eu já comecei a misturar as duas coisas. E outra coisa que também é bem característica desse estilo é o jeito de tocar, né? Então usa-se muito os dedos, com a palheta é mais difícil de conseguir esse pluck, né? Essa bliscadinha que você dá na corda, aqui ó. Isso é bem característico desse estilo de country também, né? Ó, se eu palhetar com os dedos beliscando a nota, né? Fica muito mais característico, né? Por isso que esse pessoal usa muito os dedos aqui. E no amplificador eu tô com um pouquinho de slap delay também, que é um efeito muito usado para chegar nesse resultado sonoro aí, né? Reparem, ó. Tá vendo? Então olha só, de novo a diferença do som. Só com a palheta. Aí se eu colocar o dedo, eu vou fazer uma parada híbrida, né? Eu vou usar a palheta e o dedo beliscando, ó. Esse pra mim é o melhor dos dois mundos, né? Você tem toda a agilidade que a palhetada te dá e você tem esse estalinho, essa beliscada sempre que você quiser esse efeito sonoro, né? Os gringos até chamam isso daí de chicken picking. Esse jeito de palhetar é chamado de chicken picking. Beleza? Bom, dicasinha boba e rápida para vocês, mas espero que vocês tirem proveito aí de alguma forma, né? É isso. Escutem o disco do Post Malone, super vale a pena. Esse disco me faz lembrar que cada um tem o sertanejo que merece, né? Pô, a música sertaneja deles é mó legal. Já pensou se aqui fosse assim? Eu até lembro que uma época o Fernando Sorocaba tentaram introduzir essa onda, né? Essa sonoridade mais do country aqui. Perfeito. E até que deu certo, assim, mas não durou muito tempo, né? Porque eu acho que o pessoal do Brasil profundo mesmo, assim, essa galera não entende muito. E eu sei que tem uns chapeludos do interior que vão vir com esse papo de que, fica pagando pau aí pra música americana, legal mesmo é Tião Carreiro. Sim, eu também acho legal os clássicos sertanejos, mas não existe mais essa música sertaneja raiz. Longe disso, né? Hoje em dia o que tá tocando aí de sertanejo desculpa, gente, não salva um, né? É um lixão, né? Um baita de um lixão. E eu fico triste, porque aí eu tenho que tirar o chapéu, no pun intended, para os imperialistas americanos, né? Porque a música raiz deles é muito legal e continua em alta lá, né? E aqui a nossa música tradicional já não existe faz um tempo e foi substituída por esse lixão que tá rolando hoje em dia aí na música popular. E para finalizar, eu queria colocar só mais uma questão aí, só mais uma opinião sobre esse disco do Post Malone aí. Porque como eu falei, numa era em que a música é escrita por ChatGPT, o artista é totalmente editado dentro da base que foi feita com um computador, o Post Malone olhou para tudo isso e falou assim: Hold my beer.
e fez um disco orgânico com músicos de verdade, cantando de verdade, num estúdio de verdade. Então isso me dá esperança, sabe? De que outros artistas tão influentes quanto ele tomem essa atitude também, optem por ir nesse caminho também. Esse disco é importante também por causa disso. Palmas para o senhor Post Malone. Obrigado aí quem assistiu até agora e aguardou, né, nessas últimas semanas aí que eu não postei nada. Vocês moram no fundo do meu coraçãozinho, tá bom, fofuras? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!